Olá, alunos! Eu sou a professora residente Érica Ribeiro e nós iremos dar continuidade ao nosso assunto sobre termologia. E na aula de hoje nós iremos estudar um pouco sobre a dilatação térmica nos sólidos e líquidos. Para iniciar esse assunto, é importante lembrar que há o processo de expansão das moléculas. Para isso, iremos relembrar alguns termos. Temperatura, que é a medida do grau de agitação das moléculas, e calor, que é a troca de energia causada exclusivamente por uma diferença de temperatura. Para que haja essa diferença de temperatura, é necessário haver um corpo com temperatura mais fria e um corpo com temperatura mais quente. Por definição, a dilatação térmica em física é o nome que se dá ao crescimento das dimensões de um corpo, ocasionando pelo aumento de sua temperatura. Vamos lá, para pensar melhor. Como facilitar a abertura da tampa de um vidro de azeitona? A tampa de metal e o vidro sofrerão alterações quando aquecidas. Como esse fenômeno pode ser explicado fisicamente? O nosso estudo de hoje será em volta dessas três indagações, no qual, ao decorrer do estudo, buscaremos resposta para as mesmas. Você já observou os trilhos de uma estrada de ferro? Observa-se que também nesses trilhos há compostos de madeiras, e que entre eles há pequenas rachaduras, separações, algumas divisórias. E os fios de telefone, ou de luz, eles, quando expostos ao sol, variam sua temperatura, fazendo com que o fio se estenda de um comprimento inicial para o comprimento final, aumentando assim a sua curvatura. Muito prático observar isso nas ruas, nas estradas. Vamos então, dar continuidade aos nossos assuntos sobre a dilatação linear. Ocorre quando o corpo sofre expansão em uma dimensão. A dilatação do fio depende de três fatores. A primeira, da substância da qual é feito o fio, da variação de temperatura sofrida pelo fio e, por fim, do comprimento inicial do fio. Observe-se na imagem que nós temos um comprimento inicial e a variação provocada nesse comprimento inicial resulta em um comprimento final diferente do inicial. Para resolvermos equações ou problemas envolvendo dilatação linear, temos que ter em mente que a variação do comprimento ela sempre vai estar diretamente ligada a um coeficiente de dilatação do material que é feito de tal objeto. E que também a temperatura estará envolvida, a variação da temperatura, nos casos de dilatação linear, também estará diretamente envolvida para que nós possamos ter um valor exato do quanto foi aumentado nesse processo de dilatação. Observamos que para calcularmos problemas envolvendo dilatação linear, nós temos que ter em mente também e sabermos diferenciar cada composto de sua equação. Nós temos que o ΔL é a variação de comprimento do fio, ou seja, o ΔL é dado pelo comprimento final menos o comprimento inicial. E que o comprimento, e que L, a bolinha embaixo dele, é o comprimento inicial. LF, o comprimento final. E A, o alfa, é o coeficiente de dilatação linear, que é uma característica da substância, no qual a sua unidade é o grau Celsius elevado a menos 1. E ΔT é a variação de temperatura, ou seja, a variação de temperatura é dada pela temperatura final menos a temperatura inicial. Aonde na equação nós temos que o TO representa a temperatura inicial do fio e que TF é a temperatura final.
Dilatação superficial. Há corpos que podem ser considerados bidimensionais, pois a sua terceira dimensão é desprezível frente às outras duas, por exemplo, uma chapa. Nós temos aqui a figura de uma chapa. Uma moeda fria passa por uma argola que está apoiada facilmente. Já quando a moeda está quente, vocês podem observar na figura que ela não ultrapassa essa argola. A dimensão ocorre nas suas 10 dimensões lineares, ou seja, na área total do corpo, e não somente em uma área, foi em todo o corpo envolvendo. Por isso que, ao ser aquecida, a moeda não mais ultrapassou a argola. Vamos lá. Vemos uma chapa retangular que, ao ser aquecida, teve toda essa superfície aumentada, passando de uma área inicial a uma área final. Ou seja, a variação da área da superfície S, ela pode ser escrita por ΔS é igual a SF menos SI, onde o SF é a superfície final e o SI a superfície inicial. A dilatação superficial, analogamente à dilatação linear, depende de 3 coisas. A primeira, da variação de temperatura sofrida pelo corpo. A segunda, da área inicial. E, por fim, do material do qual é feito o corpo. O coeficiente utilizado neste caso é o de dilatação superficial B, que equivale 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Com isso, vamos analisar a equação da dilatação superficial. Nós temos que a variação da superfície é igual a beta, multiplicado pela superfície inicial, vezes a variação da temperatura. ΔS é a dilatação superficial, ou quando a superfície variou. E beta é o coeficiente de dilatação superficial. SI é a área inicial e ΔT é a variação de temperatura. Observe aqui na imagem ao lado, nós temos um composto com 2 materiais, um latão e um IVA. Quando aquecido, passa a sofrer temperatura. Nós temos que, se for analisar minuciosamente a figura, nós temos que a dilatação na face de fora é maior. A dilatação vai ser maior naquele material que maior capta a temperatura, Isso é muito comum nos metais. Nós temos então um pequeno experimento. O nome do experimento é dilatação superficial na lâmina bimetálica. O objetivo desse experimento é verificar como os diferentes materiais produzem diferentes dilatações. Nós temos aqui um papel comum, um papel alumínio, uma cola e uma vela. Você aí em casa poderá fazer esse experimento através do seguinte procedimento. Você cola o papel comum no lado opaco do papel alumínio e espere secar. Aproxime a vela acesa no papel alumínio e observe o que acontece. Aproxime então a vela no papel comum e verifique o que acontece. Observe que a diferença e analise a diferença em qual dos dois sofre dilatação. É um bom experimento para que se observe como que ocorre esse processo. Vamos então agora estudar sobre a dilatação volumétrica. A grande maioria dos corpos sólidos possuem 3 dimensões: altura, comprimento e espessura. Quando aquecido, o sólido sofre expansão em cada uma delas, resultando em um aumento no volume total do corpo. Nós temos então aqui uma figura onde ela tem um tamanho inicial, com altura, comprimento e espessuras iniciais. Quando aquecido, observamos que ela possui um aumento no seu volume total.
A equação para esses tipos de dilatação volumétrica é de forma similar aos casos anteriores. Nós temos a proporcionalidade entre a variação da dimensão, a dimensão inicial e a variação de temperatura. Adicionando-se um coeficiente que depende do material do qual o sólido é formado, garantimos a relação entre os termos da equação da dilatação volumétrica. Esse coeficiente é o gama, que nós iremos conhecer agora. Assim, nós temos que a variação do tamanho inicial, do volume, é igual ao gama, representado aqui na equação pela letra y, multiplicado pelo volume inicial e pela variação de temperatura. Esse coeficiente de dilatação volumétrico é para a mesma substância do material utilizado. Ela é 3 vezes o alfa. E a sua unidade já também é o grau Celsius elevado a menos 1. A dilatação volumétrica nos líquidos. Assim como os líquidos, assim como os sólidos, eles sofrem as dilatações ao serem aquecidos, o líquido também sofre. Uma vez que não tem forma própria, que é um fato devido à gravidade, eles adquirem a forma do recipiente. Se o líquido estivesse livre na atração gravitacional, por exemplo, no espaço, ele obteria a forma de uma esfera, pois nessa geometria há a menor área de superfície para um determinado volume. Nós podemos observar esse fato, como vocês podem estar analisando aqui na figura ao lado, quando a gota, uma pequena porção de água, ela costuma ter formado esférico, quando ele não possui uma área para obter seu tamanho, a sua forma, no caso, o recipiente. Aqui na figura nós temos aqui gotas d'água em cima de uma folha. Ao se ver o conjunto recipiente mais o líquido ser aquecido, tem-se a sensação de que apenas o líquido teve seu volume aumentado. Mas, na verdade, ambos os corpos em diferentes estados físicos sofrem dilatação. Como o líquido tem mais facilidade de absorver calor, ele sofre uma maior variação de volume do que o recipiente sólido. O que se observa é a dilatação aparente do líquido. Um exemplo disso é quando nós colocamos a água para ferver no fogo, Se passar muito tempo ele com aquela fervura, nós iremos observar que a água passa a diminuir, porque ela passa a absorver mais calor e assim ela se evapora, A química explica isso também. Para saber sua dilatação real, que o que nós observamos é uma dilatação superficial, precisa-se adicionar a dilatação do recipiente. E para isso, deve-se conhecer os coeficientes de dilatação volumétrica do líquido e do recipiente. A dilatação real do líquido é, portanto, a dilatação aparente, somada à dilatação do recipiente. Então, para calcularmos a dilatação no líquido, é necessário calcularmos primeiro a dilatação aparente e somar com a dilatação do recipiente. Lembrando que o recipiente, se for um corpo sólido, nós teremos que utilizar a dilatação no sólido. Aqui nós temos uma figura que a água dentro de um recipiente com um tamanho inicial. E há uma temperatura também inicial. Ao ser aquecido, nós observamos que o líquido começa a extravasar, a derramar no recipiente. Isso porque tanto o recipiente quanto a água, eles sofreram uma dilatação. Sobre a dilatação nos gases, Os gases, eles têm ainda mais facilidade de absorver calor que os líquidos. Por isso, eles são substâncias comumente utilizadas em experimentos termodinâmicos. Para que os balões eles possam levantar um voo, por exemplo, o gás que preenche o seu conteúdo deve ser aquecido. A expansão volumétrica é tão intensa que a densidade do gás dentro do balão torna-se menor que a densidade do ar da atmosfera, fazendo com que o balão comece a flutuar. Nós temos uma pequena atividade para que vocês possam estar observando e estudando essa dilatação.
Nós temos aqui, o objetivo dela é explicar o conceito de dilatação dos líquidos e gases. Os materiais são 2 recipientes de vidro, 2 bolas de encher, pode ser um balão, né? Um becker com água quente e outro com água fria. Procedimentos. Prenda as bolas ou os balões de encher na borda dos recipientes de vidro. Coloque um deles na água quente e o outro na água fria. E observe o fenômeno termodinâmico e explique as causas do ocorrido. Com isso, chegamos ao fim de mais uma aula. Agradeço a atenção de todos vocês. Até a próxima.